Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Beatriz Ali, diretora de RH do Machado Meyer, e nesse episódio a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada, cultura organizacional. E eu tô aqui hoje com duas sócias queridas que fazem parte do Comitê de Cultura. A Andréia Massei, sócia de Direito do Trabalho, que está com a gente desde 1999, e a Renata Oliveira, sócia do Contencioso Civil, que está há 24 anos com a gente no escritório. Um prazer estar com você, Bia, e com você, Deia. Prazer é meu, Rê. Prazer, Bia. Conta pra gente um pouquinho, Deia, da sua história aqui no escritório. Como você disse, minha história no Machado Meyer começou em 1999. Era uma advogada recém-formada, já tinha ouvido falar sobre o Machado Meyer, mas eu não tinha uma noção exata de como seria trabalhar no Machado Meyer. Até então, eu só havia trabalhado em estruturas pequenas, fui estagiária no escritório pequeno, boutique de direito do trabalho. O início da minha carreira também foi em escritórios pequenos, então eu não sabia muito o que esperar do Machado Meyer. Só conhecia a reputação. E eu digo para você que começar a trabalhar lá foi absolutamente fascinante e ao mesmo tempo assustador. A qualidade dos assuntos com os quais eu sempre trabalhei no Machado Meyer, a complexidade dos assuntos, o nível dos profissionais que eu encontrei lá, a simpatia das pessoas, a possibilidade de você conversar com os sócios e absorver diretamente dos sócios toda aquela experiência foi absolutamente fascinante. E assim foi, eu fui evoluindo e sempre tive muito orgulho de trabalhar no Machado Meyer. Não só pela qualidade, né, dos profissionais envolvidos, mas porque desde aquela época já era possível ver quão grande era o Machado Meyer. Como era importante o que o Machado Meyer fazia, o tamanho dos clientes, enfim, foi uma trajetória fascinante. Em 2011, eu saí do Machado Meyer, fui ter uma experiência em outro escritório, que foi uma experiência boa e rica também, mas em 2016 eu voltei. E o orgulho que eu sempre senti do Machado Meyer sempre me motivou muito, e é algo que é contagioso até. Meu filho, desde pequenininho, eu tive filho quando eu já estava trabalhando no Machado Meyer, meu filho desde pequenininho já tinha orgulho do que eu fazia e tinha orgulho do escritório. Então ele falava para os amiguinhos dele que a mãe dele trabalhava no melhor escritório de advocacia do mundo, né? Aquela visão infantil. Então esse sentimento que a gente tem pelo Machado Meyer é algo muito perceptível por todos e realmente que se multiplica e propaga. Então é isso, de 99 a 2022 e aqui espero ficar. Obrigada, Deia, muita história boa. Rê, com 24 anos de escritório, conta um pouquinho pra gente da sua história. Eu entrei no Machado Meyer em 1998, no primeiro ano da faculdade. Então, nem preciso dizer que o Machado Meyer é a minha segunda casa e foi a minha verdadeira faculdade. No Machado Meyer eu me formei, no Machado Meyer eu virei mãe, no Machado Meyer eu me tornei sócia. Eu tive um crescimento pessoal e profissional excelente e graças ao Machado Meyer e graças a todo o apoio. Eu lembro que quando eu entrei em 98, a privatização do sistema de telecomunicações tinha acabado de acontecer. E aí, no primeiro ano, Deia, você imagina, eu cuidava de ação civil pública, de ação popular, discutindo essa privatização. Uma excelente escola de códigos do processo civil. E, na verdade, mais do que isso, o legal do Machado Meyer é que você entra a fundo para entender o negócio do cliente. Então, todos nós que estávamos lidando com essas ações civis públicas, essas ações coletivas, começamos a entender como funcionava o sistema de telecomunicações no Brasil. Então, é isso, esse é o DNA do Machado Meyer. A gente não só sabe o direito, mas a gente entende o negócio do cliente. E sabe o que é mais prazeroso? A parceria que o Machado Meyer faz com seus clientes. Então, esse mesmo cliente que eu cuidava lá em 98, nos anos seguintes como estagiária, lógico, sob a supervisão de advogados e sócios, tudo isso, na verdade, hoje eu estou cuidando dele já numa nova área, no novo direito, que é o direito de recuperação judicial que eu desenvolvi dentro do Machado Meyer, daqui a pouco eu falo disso. Estou cuidando dele lá para ele poder comprar ativos de uma empresa que está em crise
especificamente do setor de telecom de celular, da telefonia móvel. Então, olha que interessante. De novo, passados 20 anos, estamos juntos com esse cliente, desenvolvendo o negócio dele, ampliando o negócio dele, o que é super bom para o consumidor, para a sociedade, etc. E aí eu fiz esse parênteses, né? Chamei a atenção para o desenvolvimento de novas áreas. Isso é muito interessante no Machado Meyer. O Machado Meyer estimula, não sei se você concorda, Deia, os seus associados, os seus profissionais a ficarem atentos quais são as inovações da sociedade, quais são as inovações do direito. Então, em determinado momento, lá quando veio a lei nova de falência em 2005, logo veio a crise nos Estados Unidos de 2008. Naquele momento, eu comecei a estudar essa legislação nova. Deixei de lado o decreto 45 que eu aprendi na faculdade e comecei a estudar essa legislação nova. E mais do que isso, tive o apoio do Machado Meyer para também estudar esse instituto, que tem muita inspiração no direito norte-americano, sob o viés do direito norte-americano. Então, isso é o Machado Meyer. Ele estimula os seus profissionais a se desenvolverem. E, com isso, ele me deu uma nova oportunidade. Ele me deu uma oportunidade de atualização, de criação de uma nova área. E, junto com o meu sócio Mágio, hoje a gente está lá com destaque e tudo, e uma parceria. Eu gosto de citar isso do Mágio, porque, na verdade, o Mágio é do empresarial, eu sou do contencioso. Olha que interessante, a gente tem uma área que trabalha junto, que envolve duas áreas, que tem como head duas áreas. Isso é o DNA do Machado Meyer, o trabalho unido. Então, eu tenho muita história. Assim, para mim, eu olho e falo, gente, Machado Meyer efetivamente foi uma grande escola. E uma grande escola cheia de oportunidades, cheia de confiança. Então, é muito bom isso. Que máximo, parabéns, gente. Fico até emocionada. Imagina a quantidade de aprendizado depois da quantidade de tempo que essas duas passaram por aqui, né? E que ainda vão passar. Vamos aproveitar essa conversa e aprender muito com elas. Vou aproveitar para contar um pouco da minha história também, né? Aproveitar para me apresentar. Eu nunca imaginei trabalhar num escritório de advocacia. Nunca. E aqui estou, depois de quase 3 anos, mais de 3 anos, e estou completamente apaixonada. Adoro trabalhar aqui no Machado Meyer, e eu vi tudo isso, né? Eu me apaixonei no processo, foi logo no processo seletivo, conversando com os sócios que participaram desse processo, porque eu percebi que os meus valores pessoais se conectavam com os valores do escritório. E aí eu vi que, independente de qual era o business, né, que ser um escritório de advocacia, nada mais, nada menos, era uma empresa que se conectava comigo, que se conectava com os meus valores pessoais. Então, e que buscava essa transformação, esse aprendizado constante, que buscava cuidar das pessoas, do cliente, que tem ética e que busca o orgulho constante das pessoas. Então, tudo aquilo para mim fazia muito sentido. E aí aqui estou, depois de 3 anos e meio, junto com essas sócias e os outros sócios no nosso comitê, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente. Vocês, com tanto tempo que estão aqui no escritório, conta um pouquinho mais sobre a cultura. Como é que vocês veem a cultura do Machado Meyer nesses 50 anos? No tempo que vocês estão aqui, claro. A cultura do Machado Meyer foi uma das principais razões que me fizeram ficar tanto tempo no Machado Meyer e ter o orgulho que eu tenho. Desde sempre eu percebi no Machado Meyer um DNA super importante. Não só uma ética profissional maravilhosa, irretocável, o cuidado no atendimento com o cliente, uma vontade de estar sempre na vanguarda, ali na frente, inovando sempre, cuidado com as pessoas e principalmente a vontade do Machado Meyer, a sua disposição em atuar na sociedade, devolver para a sociedade um pouco daquilo que recebia. Então, eu me lembro que já em 2002, se não me engano, né, Rê, que a gente tinha o comitê na época não chamava projetos sociais. De projetos sociais, não chamava responsabilidade social ainda, chamava projetos sociais. E a gente já desenvolvia projetos super bacanas. Eu me lembro de 2 em especial. Nós ajudávamos as crianças do Lar Betânia, eram crianças que haviam sido retiradas dos pais por questões variadas, então
Nós íamos ao Lar Betânia, levávamos lanche, escovas de dente, líamos para as crianças, brincávamos com ela e eram sempre experiências super gratificantes. A gente percebia o quanto era importante para aquelas crianças aquele tempo que a gente dedicava para elas. Então, havia ações no Natal, na Páscoa, na época de escola, né? A gente fazia sempre campanhas para arrecadar materiais escolares e era muito gostoso. Era um trabalho que me emocionava fazer. Eu saía de lá com uma sensação de que eu havia recebido muito mais do que eu havia dado. E um outro projeto muito bacana do qual eu participei desde aquela época, nós tínhamos um trabalho conjunto com os parceiros da educação e adotamos uma escola de periferia, que era a Escola Kennedy. Então, nós reformamos a biblioteca, compramos computadores, reformamos as quadras, toda a infraestrutura da escola. Nós desenvolvemos programas de atualização para os professores e uma série de outros programas para os próprios alunos. E foi também muito emocionante perceber o resultado que a gente conseguiu dar para aquela escola. Como os alunos gostaram daquela participação, como os professores gostaram. E mais ainda, o Ricardinho, né? Nosso querido Ricardinho da expedição, havia estudado naquele colégio. E ele também se emocionou por poder fazer parte desse projeto e ajudar tanto. Então, esses pontos que são os pilares da nossa cultura, eles sempre existiram. Talvez não de forma tão organizada como a gente tem hoje, mas eles sempre estiveram presentes no Machado Meyer. Então, isso foi uma coisa que me encantou. Eu sou advogada trabalhista, então lidar com pessoas é o meu dia a dia. Saber lidar com pessoas. E isso tudo me encantava muito. E até então, né, naquela época principalmente, eu não conhecia nenhum outro escritório de advocacia que se preocupasse com essas questões da forma como o Machado Meyer se preocupava. Foi realmente um capítulo muito bacana na minha história do Machado Meyer, né? Acompanhar essa evolução desses programas, acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento de tantos projetos, é um dos capítulos assim, que realmente mais me agradam na minha história, no Machado Meyer. E é interessante, Déia, se você me permite, que o Comitê de Projetos Sociais foi o grande marco, né, da nossa comemoração de 40 anos. Então, 10 anos atrás, a gente fez um livro, Mais Além do Direito, no qual eu pude contribuir com uma foto, explicando um pouquinho qual foi a nossa atividade junto ao Lar Betânia, que era tudo isso mesmo, esse contato com as crianças, mas também teve muito de educação. Não sei se você se recorda, a gente fez uma parceria com o time de fono da PUC verdade. São Paulo, que foi lá ajudar esses alunos a se tornarem alunos melhores, a terem mais interesse na leitura, no estudo, etc. Então, a gente sempre teve esse DNA, né, de pensar na educação, porque a educação pode mudar o país, e ela muda o país. Então, a gente tinha isso também como meta. E aí, quando a gente foi celebrar os 40 anos do Machado Meyer, a gente optou por fazer um livro no qual a gente contava de todos os nossos projetos. Vagalume e vários outros projetos. E foi muito interessante porque eu fui rever esse livro e aí, naquele momento, por exemplo, eu estava grávida do meu primeiro filho, do Rafael. Então, para mim, foi um marco. Então, eu cuidava daquelas crianças, seja na escola, seja no Lar Betânia, mas estava também me tornando mãe. E acho que esse momento também, o Machado Meyer não só estava preocupado com isso, com os projetos sociais, com a educação em mudar o mundo, mas também estava muito preocupado com as nossas mulheres, né? Sim. Então, nessa época, por exemplo, eu já era associada, eu já estava me tornando chefe de equipe, desenvolvendo a área de recuperação judicial. Mas, por óbvio, queria virar sócia, queria crescer também. Queria crescer como mulher, como mãe e também como profissional. E aí eu me recordo que, acho que em 2011, né, a gente começou com os programas de mentoria para as mulheres. Nós percebemos que as mulheres que estavam vivendo aquilo que eu estava vivendo, se tornando mãe e se tornando advogada, elas, na verdade, poderiam, muitas das vezes, ter um conflito, ter dificuldades, precisavam de um apoio, precisavam de uma mentoria. E foi quando eu participei do primeiro programa de mentoria, junto com a Camila, uma sócia experiente, e a gente trocou muitas experiências. E certamente, para a minha trajetória, esse programa foi essencial, porque depois eu tive meu segundo filho e, na sequência, eu me tornei sócia do Machado Meyer. Então, todo esse apoio, na verdade, de
ensinar um pouco como captar clientes, porque a mulher tem dificuldade em captação de clientes. É mais difícil para a mulher, não é tão espontâneo, eu não vou jogar futebol com o cliente. Então, assim, todo esse apoio, na verdade, em dar um novo olhar para a carreira feminina, todo esse apoio de apoiar o desenvolvimento de novas áreas, isso é transformação, isso é inovação, isso é estar antenado no que está acontecendo no mundo e no direito. Então, eu só tenho a agradecer ao Machado Meyer, porque com certeza esse apoio em todas as áreas pessoais e profissionais que ele me deu, fez com que eu conseguisse me desenvolver. Então, se hoje eu sou o que eu sou, também é graças ao Machado Meyer, graças aos amigos que eu fiz lá, graças à minha família, porque também é importante ter um apoio familiar. Então, também tenho muito a agradecer isso, principalmente meu marido, meus pais, que sempre me apoiaram na educação dos meus filhos. Então, acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa que se propaga, né, Rê? Porque nós, participando desses projetos do Machado Meyer, a gente leva isso para dentro da nossa casa também. Com certeza. Né? Então, como eu costumo dizer, é contagioso, né? Isso que o Machado Meyer se propõe a fazer e a nossa participação nesses projetos faz com que essa rede se amplie. Então, a gente vive em sociedade, né? A gente não vive destacado dela. Então, a gente dá, recebe, é muito bacana. Não só a advocacia de ponta que a gente faz, mas tudo o que o escritório se propõe a fazer com excelência, né? Não, e foi interessantíssimo, porque essa foi a sementinha, né? Depois a gente começou a fazer pro bono. E hoje em dia, os nossos associados, eles querem fazer pro bono, eles querem ajudar, eles querem cuidar de um litígio de uma pessoa mais carente, eles querem ajudar uma ONG, eles querem ajudar uma associação. E aí, a gente faz pro bono de tudo, faz pro bono, seja do judiciário, né, que é o nosso dia a dia, mas também a gente faz contratos sociais, a gente muda a vida daqueles que também precisam do direito como um veículo de desenvolvimento na sociedade. Então, a gente tira do melhor do direito, né? E isso é muito interessante. Então, acho que o Machado Meyer, nesses 24 anos que eu tenho vivido lá, o que eu vejo? A gente também foi se desenvolvendo. Então, começou com projetos sociais, foi para o pro bono, foi fazer o direito para outros que precisam. E aí, isso traz orgulho para nossas pessoas, isso traz o apoio das nossas pessoas e cria um clima de união sensacional. E você falando, Rê, vocês duas falando, eu pensei no valor e inovação que a gente tem tão forte. Você falou do futebol, né? A gente já tem o grupo de futebol das mulheres, então a gente já aplica o networking por meio do futebol já hoje. E eu acho que esse projeto que a gente fez da mentoria feminina há tanto tempo atrás ajudou a gente para que a gente chegasse num número tão grande de mulheres na sociedade, né? Eu acho que isso é um diferencial do Machado Meyer também. Eu acho que a inovação, não só junto aos nossos clientes, não só junto ao business, mas nos nossos projetos internos, né, junto das nossas ações de cultura, das nossas ações de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que a inovação, de fato, ela está no nosso dia a dia e ajuda a gente no desenvolvimento das nossas pessoas. Incrível isso. É muito incrível. Não é só, na verdade, né, a gente ter uma quantidade relevante de mulheres como sócias, né, ou como chefes de equipe, né. Na verdade, também a gente tem muitas mulheres liderando áreas, Sim. liderando o conselho, então isso é muito importante. Mas não é só das mulheres que a gente tem que pensar, né? A gente também, assim, tem uma inclusão sensacional, né? Uma grande inovação, acho que, do escritório foi, na verdade, a inclusão, né? Se preocupar com todo tipo de inclusão. Isso é um motivo de orgulho, não só para nós, né? Mas, assim, para todos os nossos colaboradores. A gente vê o quanto eles são engajados em cada um dos programas, em cada uma das ações, né? Isso também é um sinal de maturidade e inovação do Machado Meyer, né? E o apoio que a gente tem da alta administração para esses projetos, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, porque não é só falar que faz. É realmente querer fazer, ter a intenção de fazer, a intenção firme de fazer e fazer de tudo para que as questões, os projetos, as ideias, elas saiam do papel. A gente sabe muito bem, a nossa sociedade em geral, ela tem distorções, ela tem gaps muito grandes. Então, de que forma a gente trabalha para diminuir um pouco essas diferenças, para que a inclusão de verdade ela seja possível, para que a atenção às pessoas seja possível, seja disseminada,
seja vivida, seja experimentada. Então, não é só uma questão de contratar, mas de como verdadeiramente incluir, né? Incluir a diversidade. E a gente já viu na prática como diversidade é importante, como diversidade ela enriquece as discussões, ela permite que a gente seja confrontado com outros pontos de vista, com outras óticas que são extremamente importantes para o mundo em que a gente vive. Até para a advocacia, né? Com certeza. Talvez principalmente para a advocacia, né? Nada como, na verdade, você cuidar de um caso interessante é um pouco o que a gente faz no Machado Meyer, né? São várias áreas com expertises distintas que se unem para pensar na solução do problema. Então, esse negócio de você ter pessoas que pensam diferente, que têm conhecimentos e vivências diferentes, pensando na solução daquele problema, é inovador. Na verdade, é um trabalho de excelência, né? É como você dá um trabalho de excelência. Então, é muito interessante isso. Vocês falaram de um ponto muito importante que eu acho que é da questão do genuíno, né? Eu vejo isso muito aqui no escritório e eu acho que cultura tem que ser genuíno. Porque se ela não for genuína, ela não acontece de forma transparente, ela de fato não acontece, né? E ela tem que ser consistente para que as pessoas saibam e sintam de fato que aquilo está acontecendo. E eu vejo isso acontecer muito no escritório, né? Eu acho que é um mérito muito grande do escritório e tá claro, eu acho que não só para os nossos colaboradores, mas para pessoas até de mercado, quando a gente conversa com candidatos que tiveram exposição com algum evento ou alguma situação junto, ou um estágio de férias junto com a gente e puderam encontrar esse ambiente, eles sentiram isso. Então eu acho que prova que de fato a gente tem isso no nosso DNA, isso é muito gratificante. Odeia, e você que saiu e voltou, o que te fez voltar? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, no Machado Meyer acontece uma coisa muito interessante. Como a Rê falou, a gente constrói amigos no Machado Meyer. É como se a gente fosse uma grande família mesmo. Isso não é hipocrisia, não é... Não estou dizendo aqui só porque a gente está nesse videocast. De verdade, as pessoas gostam de lá. E eu saí de lá por uma questão de buscar uma oportunidade ou de aproveitar uma oportunidade que estava sendo oferecida, mas meu coração sempre foi em Machado Meyer. Claro que eu saí de lá, fui para um outro escritório que também me ofereceu coisas super importantes para minha carreira, um lugar onde eu gostei de estar, mas o meu coração sempre foi Machado Meyer. Os amigos que eu fiz, os desafios profissionais que o Machado Meyer sempre me apresentou, sempre foram muito estimulantes. E aí, quando me apresentaram a oportunidade de voltar, já na qualidade de sócia, não foi uma decisão nem um pouco difícil, para falar a verdade. E a sociedade agradece, viu, essa decisão. Porque, de fato, eu comecei minha carreira lá, já estava lá há 11 anos quando eu saí. Então, é difícil você desapegar num lugar onde você ficou tanto tempo e onde você gostava de estar. Então, eu não saí de lá porque eu não gostava de estar lá. Foi uma questão de fase de vida, de oportunidade. E então, meu coração sempre permaneceu muito vinculado. Saí de lá, mas continuei com contato com os amigos de lá, continuei com contato com os sócios. Então, foi uma questão de não só de desafio intelectual, mas principalmente de coração. Voltar para casa. Voltar para casa, exatamente. Foi isso. Ô Rê, conta pra gente um pouco sobre o nosso Comitê de Cultura. Acho que, na verdade, como a Deia falou, né? E você também comentou, Bia, que você teve essa sensação. Os valores sempre estiveram presentes, né? Em 2016, a gente resolveu lançar essa marca linda. E aí a gente era um momento não só de lançamento da marca, como também da gente falar de cultura e fazer uma pesquisa de cultura. A gente tinha que ver quais eram os anseios, os objetivos dos nossos colaboradores, entendê-los, né? E aí veio essa pesquisa, e aí em 2019 a gente lançou formalmente, já existiam os sócios preocupados cuidando da cultura, mas a gente achou que era importante a gente ter o nosso comitê de cultura. Eu fiquei super grata, imagino que Deia também, com o convite de ser uma embaixadora da cultura.
E, na verdade, a gente também queria os multiplicadores, porque a gente sabe que cultura não tem que ser feita só pelos sócios. Na verdade, tem que ser feita por todos. E aí, então, a gente convidou os colaboradores a votarem em representantes das áreas, das unidades. E aí, a gente hoje, por exemplo, nós somos um grupo de 60 pessoas, só em multiplicadores. E aí, na verdade, a gente também sempre teve o apoio, você falou isso, o apoio do conselho. Então, em que pese existir um comitê de cultura, isso é uma meta, é um engajamento do nosso conselho. Então, nossa alta gestão nos escuta os embaixadores, escuta os multiplicadores, e com isso a gente tem um apoio, porque não dá para fazer cultura sozinho. Na verdade, é uma coisa que tem que estar no DNA de todo mundo. Então, aí a gente fez, como eu falei, em 2016, esse diagnóstico, e a gente vem evoluindo e vem trabalhando com ações em prol dos nossos valores, que vale recapitular quais são, né? Pessoas, o cliente, ética, orgulho e inovação. A gente também achou que, por bem, tal como existem outros códigos, a gente tem códigos de padronização, a gente tem códigos de conduta, etc., que a gente deveria ter também um código dos nossos valores, no qual a gente indica o que é esperado e o que não é tolerado. Então, na verdade, a cultura, ela sempre existiu, mas depois da criação do Comitê de Cultura, ela ficou sendo discutida quase que diariamente. Sim. Ela foi escrita, em que pese ela já existir, e hoje em dia a gente faz várias ações de cultura. Acho que a cultura foi relevantíssima ter uma cultura na época da pandemia. Foi relevantíssimo. Foi um momento em que esse comitê de cultura conseguiu unir as pessoas. A gente fez programas que viraram um sucesso, programas em que os sócios, né, Déia, se aproximaram das pessoas, eles iam lá e faziam um bom papo. Então a gente criou uma união durante um momento tão difícil. Então, ter esses valores, ter esse comitê formado, apoiado por todos os sócios, é muito relevante. E não é só nisso, né, que a gente ficou. Eu acho que a gente, se eu olho o livro de 10 anos atrás, de 2012, e agora se eu fosse contar um novo livro do Machado Meyer, e esse bate-papo serve para isso, acho que a gente evoluiu tanto, né? A gente se transformou tanto. É interessantíssimo o que a gente fez. A gente criou inteligência jurídica, que é uma forma da gente divulgar conhecimento para as pessoas, para os nossos clientes. O acesso desse portal é enorme. A gente criou tanta campanha de cultura, o orgulho está inerente, né? Fora aquelas campanhas que a gente fez em Instagram, né? As pesquisas, ouvindo os colaboradores sobre o que é que eles gostariam de ter naquele momento, que tipos de assuntos eles gostariam de discutir, confraternizações online naquela situação. Clube do Livro. Tanta coisa bacana a gente fez. Projeto mesmo Equilibrar. No momento. Projeto Equilibrar mora no meu coração, né? Eu fui uma das pessoas que trabalhou para idealizar, né? Junto com o pessoal do RH, com os outros embaixadores, com os multiplicadores, que é um projeto que visa a saúde dos colaboradores, a saúde física, a saúde mental, a saúde social, mora mesmo no meu coração. E como foi importante o equilibrar nesse momento tão difícil para todo mundo, né? Para o mundo inteiro. Enfim, Machado Meyer realmente se preocupa muito. E a gente tá. O interessante é que a gente não para, né, Bia? A gente está sempre pensando em novas ideias, sempre pensando numa maneira de melhorar as coisas, de estar respondendo aos anseios dos nossos colaboradores, da sociedade. A sociedade é dinâmica, o escritório não pode deixar de ser. A gente tem que acompanhar a evolução social, a gente tem que dar respostas às novas ideias, aos novos anseios dos nossos colaboradores, principalmente das gerações mais jovens, que se preocupam muito com propósito, que se preocupam muito com as questões sociais, ambientais. Então não basta sermos um escritório de ponta se a gente também não se preocupar com essas coisas, porque a gente tem um papel social relevante para desempenhar. Não, e agora que você comenta isso, né, a gente acabou de fazer, né,
uma nova pesquisa de cultura, né? Depois de 2016, acabamos de terminar uma pesquisa de cultura. E é isso que você falou, que apareceu essa preocupação com o meio ambiente, essa preocupação com o projeto social, com o trabalho social, com a inclusão, com a diversidade. É isso o anseio das nossas pessoas, que é justo a nossa cultura, o que a gente quer fazer. Lógico que a gente tem muito o que fazer ainda, porque cultura, como você falou, se transforma, o mundo se transforma, então o Comitê de Cultura sempre tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, quais são os anseios dos nossos colaboradores, mas eu acho que a gente está num momento especial, porque 50 anos traz tanto orgulho, a gente vê esse orgulho na carinha de cada um, então é um momento mesmo para a gente se inovar, é um momento para a gente implementar essas ações de cultura que são necessárias, e acho que de parabenizar o escritório, porque na verdade o resultado da pesquisa de cultura foi sensacional, um clima gostoso de trabalho, de união, de excelência, de querer fazer o melhor para o cliente, de fazer um trabalho ético, então acho que a gente só tem a celebrar. Temos a celebrar, agradecer, né, por a gente ter tido a oportunidade de fazer parte disso que eu acho muito grande, né? Eu fico imaginando, eu que sou uma sócia, não sou fundadora, eu me emociono de pensar na trajetória do Machado Meyer, tudo que o Machado Meyer conquistou, eu fico imaginando a emoção, a felicidade dos nossos fundadores e que sempre estiveram tão abertos a ensinar a gente, né, Rê? Sim. Como eles sempre fizeram questão de estar próximos, de permitir que a gente se aproximasse deles e de transmitir tudo aquilo que eles sabem, né, na verdade. Eles estão aí, com exceção do Dr. Hernani, mas, enfim, realmente é algo grandioso o que ele construiu, o ter feito, né, estar fazendo parte disso é grandioso. E saber que a gente trabalha para a perenidade disso também, né? Que todas essas ações, elas também têm essa intenção de perenidade do Machado Meyer, da nossa marca, sempre como um escritório que se preocupa com esses pilares da cultura, né? As nossas pessoas, nossos clientes, a ética, a inovação, e tudo isso nos enche de orgulho, que é o nosso quinto pilar. Então, é realmente muito bacana participar disso, poder estar aqui hoje e transmitir para as pessoas isso que a gente vê e sente, experimentou e vivencia do Machado Meyer. E acho que agradecer a nossas pessoas, né? Porque se a gente tem essa cultura, com certeza é o trabalho de cada um de nós. Na verdade, assim, a gente tem um grupo de excelência que estuda, que veste a camisa, que se dedica ao cliente, que se dedica ao escritório, que é muito unido, que vai jogar futebol junto. Isso é muito gostoso. Então, na verdade, acho que o sucesso desse escritório é fruto de cada uma dessas pessoas. A gente só tem a agradecer. E o pessoal da administração, né? A gente tem gente tão antiga no escritório. Isso é uma delícia. E que sempre dispostos a fazer o melhor, a dar o melhor de si, a ajudar. Porque sem as pessoas também, né, deste suporte, o nosso trabalho seria mais difícil do que ele já é. Então, agradecer mesmo todas as pessoas indiscriminadamente. É isso mesmo. Por todo o apoio que a gente recebe para o desempenho do nosso trabalho. E é tão interessante, né, que nas nossas campanhas de cultura, nas nossas ações, a gente tem multiplicadores, embaixadores do administrativo. Então, também é sempre uma forma da gente estar juntos. Então, a gente é verdadeiramente um time. Se a gente consegue sustar um protesto, é porque certamente o Ricardinho me mandou um motoboy e você vai lembrar que você já mandou o Ricardinho para me ajudar a sustar o protesto, porque sozinha eu não conseguiria. Então, na verdade, é isso. A gente é um verdadeiro time. E o administrativo faz também esse escritório chegar nesses 50 anos com a excelência que ele tem. A gente só tem a agradecer. Excelente, gente. Eu acho que tá claro para mim que faço parte do administrativo, e mais a questão do genuíno que a gente falou antes, que de fato tudo isso é muito verdade, eu sinto isso. Eu acho que eu não posso falar tanto, porque senão eu vou me emocionar, vocês me conhecem. E fica muito claro para mim que no escritório a gente tem pessoas extraordinárias e que de fato a transformação é possível. Né? Eu estou aqui há 3 anos e meio, eu vejo o quanto a gente já conseguiu evoluir muito com esse assunto de cultura organizacional.
que é um assunto extremamente complexo, extremamente difícil e que envolve diversos pilares, envolve uma quantidade de pessoas gigantesca e que, de fato, eu acho que cada um de nós faz diferença todos os dias. Né? A gente tem que acordar todos os dias e fazer um pouquinho para conseguir fazer diferença. Eu me lembro de um dos bate-papos, né, dos bom-papos que a gente teve com os fundadores, que acho que foi o Dr. Moshi que comentou que pela perenidade do negócio, que cada um de nós temos que colocar um tijolinho todos os dias para dar continuidade no negócio. Acho que isso é muito representação, né, da cultura, da perenidade, da transformação, do futuro. Então, parabéns por todo o trabalho que vocês vêm fazendo para esse escritório ser quem é depois de 50 anos e que venham mais 50. Que venham mais 50. E a gente também gostaria de agradecer. Certamente o sucesso do escritório também se deve a você e ao seu time. Ah, obrigada, gente. É muito bom trabalhar com vocês. A gente se diverte todos os dias. Tem que se divertir, né? Tem que se divertir, tá certo. É isso aí. Falando em novas gerações, aquela história de trabalhar no melhor escritório do mundo rendeu frutos. É isso, Dea? Rendeu, Bia. Meu filho resolveu seguir meus passos e entrar na faculdade de Direito, porque durante a pandemia, né, na pior fase da pandemia, trabalhando em casa, então ele me via lá, né, naquela dinâmica, conversando com o cliente, fazendo reunião com a equipe, aquela agitação o dia inteiro, call, vídeo call, revisão, documento, e ele começou a se interessar por essa dinâmica e perguntar: mas o que é isso que você faz? Como você faz? O que é audiência? Como que funciona a audiência? Mas você faz audiência pelo vídeo? E ele começou a se interessar por isso e resolveu fazer direito, para minha surpresa. Eu achava que isso não tinha muito perfil dele, mas no final das contas ele se interessou tanto, de tanto conversar comigo, ele resolveu fazer faculdade de Direito, entrou em Direito esse ano, está adorando a faculdade e diz que ele também quer que o filho dele saiba que ele trabalha no melhor escritório de advocacia do mundo. Que fofo. Muito legal. Mas interessante, meus filhos também acham que eu trabalho no melhor escritório do mundo. E que a mãe deles é melhor advogada do mundo. Outro dia eu cheguei em casa, eu tinha saído no Valor comentando uma matéria que tem a ver com as nossas áreas, direito do trabalho e recuperação judicial. E aí cheguei em casa, estavam os dois lá, eles são pequenininhos, têm 8 e 10 anos, com o jornal praticamente querendo um autógrafo. Estavam super felizes, haviam contado na escola que a mãe deles tinha saído no jornal e que ela fazia coisas importantes. Mas aí eles fizeram uma pergunta difícil: o que é ser advogada? E aí eu falei para ele, na verdade, você cuidar do seu cliente, você entender o seu cliente e você dar a melhor solução para ele. Uma solução que transforme os negócios deles. E eles entenderam, acho que também vou ter frutos lá em casa, Deia. Olha só, mais 2 advogados, que bom. Ai, é bom a gente ver que a gente influencia pro bem, né? Pior seria, né? Falar, não quero saber de advocacia nunca na vida. Não, pelo contrário, né? Eles, vendo como a gente se comporta e como a gente trabalha, querem ser isso também, querem fazer isso. Isso mostra pra gente que a gente tá fazendo certo. Eu acho que, na verdade, eles veem que a gente levanta com paixão e vai trabalhar com paixão no escritório. Exatamente. Então, nada melhor do que ter paixão. Então, estimula eles, né, a achar que aquilo é interessante, e é mesmo. Exatamente, é paixão, né? É trabalhar com prazer. Isso mesmo. Muito bom, gente. Bom, esse é um assunto extremamente complexo, né? Espero que a gente já dê um pouco de spoiler pelos próximos assuntos que vem por aí. A gente vai falar um pouco mais de educação, um pouco mais de diversidade e inclusão nos próximos videocasts. Quem tiver interesse, acompanhe. E obrigada a vocês duas pelo tempo, pelo trabalho, pela dedicação, pela paixão, pela inspiração. Vocês são mulheres incríveis, profissionais incríveis, provavelmente pessoas incríveis, mães incríveis. Super obrigada por essa inspiração todos os dias. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nesse momento tão especial e continuem seguindo a gente com os nossos próximos videocasts.